a própria literatura, a arte, o audiovisual, o teatro, etc., quer dizer, podem, por si, né, levantar narrativas que sejam muito importantes para essa construção. Eu acho que a literatura está aí presente em termos de cultura de paz muito forte. E finalmente, a questão das metáforas, dos simbolismos, etc. Eu acho que há uma necessidade, uma refundação da linguagem, porque a nossa linguagem ela foi muito construída em termos de uma cultura bélica. Você pode ver as expressões que nós usamos, muitas vezes, as estratégias, as táticas, sabe, os tiros para lá e para cá, o público-alvo. Quer dizer, sabe, você pode ver que tem um conjunto de expressões que povoam o nosso imaginário. O nosso imaginário, ele precisa dar um salto também. Por isso que eu vejo, por exemplo, Nova e outras entidades fazer um encontro sobre imaginários, simbolismos e metáforas na cultura de paz. Sabe? Como que você pode ir construindo outra linguagem, que não sei, porque eu acho que a cultura de paz tem que se diferenciar também disso, sabe? E refundar uma linguagem forte, né? Os gregos falavam que o nome dava vida às coisas, né? No sentido de que você tirava o mundo das trevas do não ser, né? E você dava essa possibilidade de ser através das palavras. Eu acho que a cultura de paz também tem que fazer isso, sabe? De lançar palavras fortes que sejam exatamente aquilo que se quer dizer. Por assim, a questão educacional, desde o ensino médio mesmo, o ensino primário até o ensino médio, essa questão, uma disciplina no caso, que põe a questão da não violência, fazer cidadãos que tenham, no caso, consciência, formador de opiniões, eu acho essencial essa parte. Sabem, isso é sabido, né? Através de Hollywood e tal, teve muita demonização do árabe sempre, e o árabe com negócio bom, não sei o que, isso continua acontecendo, mais em situações onde tem conflito armado, que acontece que, por exemplo, os jornalistas correspondentes em Jerusalém, ou em Israel, né? Jerusalém Oeste, eles têm a informação que chega do governo israeliano, que é muito mais potente e bem organizada que o palestino. As informações são muito mais bem organizadas. Então, tem essa facilidade de demonização do outro. Eu não estou falando que o palestino não faça isso, mas, infelizmente, no meu olhar, eles, a nível informativo, estão muito mal organizados. Então, eles têm as suas redes, eles estão fazendo, eles gravam, editam, fazem, mas temos que pensar uma coisa: na Palestina não existe liberdade de expressão. Não existe. Então, como se faz? Se dentro do teu país mesmo também não existe liberdade de expressão. Israel aproveita muitas vezes a mídia israeliana, o governo, as situações de crises, tipo o que aconteceu com a flotilha por la liberdade em Rafa, para colar coisas, né? Demonizar também o árabe. E é fácil colar essa informação, porque às vezes aqui só chega isso. Então, como você vai? Você tem que ir nos territórios palestinos, você tem que ver, você tem que olhar, você tem que gravar, você tem que divulgar, mas não chega fácil. Só que se a gente pensar no macro, isso está a anos-luz de distância das pessoas. Então a gente ficar com um papo filosófico, educacional e não sei o que lá, é muito bonito. Só que assim, isso não chega na realidade, numa realidade territorial como a Palestina, por exemplo, ou numa realidade territorial como a periferia de São Paulo. Então, eu acho que isso é uma questão muito séria. Uma outra questão muito séria que eu queria só levantar é assim, quando você conta, né, Marta, do reconhecimento da comunidade europeia, né, sobre a sua ausência e a sua não disponibilidade, mais do que isso, o crime do silêncio, eu fico pensando assim, puxa, legal, foi dado o primeiro passo, mas será que esse primeiro passo ele tem um caráter mais sociopolítico e econômico, ou será que ele de fato é uma ação não só de governo, mas pensando mesmo no nível internacional? E acho que essa coisa que a gente falou muito da prática é assim,
A gente sabe, eu gosto muito de uma teoria da pesquisação que fala que a gente tem que trabalhar sempre com ação, reflexão e ação. Você faz, você reflete, você estuda, você compreende ou não compreende e refaz, e depois você vai para a ação de novo. Você perguntou, Paloma, também, ligado com o que você falou, os resultados, né? Ou se teve alguma mudança em tudo isso, se está registrado. A gente faz ações, por exemplo, o Tribunal Russell por Palestina, a gente fez umas conclusões, a gente enviou para os parlamentares europeus para eles se posicionaram, eles vão olhando atrás de tudo isso, tanto assim que no mês de julho, quando foi o fim da candidatura espanhola para a União Europeia, a gente fez outra mobilização em Barcelona para pedir o fim do apartheid na faixa de Gaza, mas para pedir um posicionamento europeu nessa história, né? A gente tenta, cada vez que faz uma ação, pedir desde a sociedade civil ações concretas nos parlamentares para se posicionar, saiu na mídia. A gente está fazendo as coisas. O Tribunal Russell foi um método de denúncia, mas com certeza não ficou aí, porque vai ter outro Tribunal Russell agora em outubro, em Londres, que vai falar de como a Aliança Árabe também está, de algum modo, violando direitos humanos, continuar com isso de Israel, como a União Europeia se posiciona em tudo isso. Vai ter continuidade. E disso que você falou, de como contabilizar as ações de não violentas. Nós, como Nova, também fazemos essa parte de estudo, mas é um estudo que nós chamamos de estudo ativista, porque não pretende ser um estudo para os estudosos, pretende ser um estudo para todo mundo entender o que está acontecendo. Como o apartheid, no âmbito da legislação internacional, que é bem difícil de entender, mas tem fácil, ao mesmo tempo é fácil, fazer outros estudos, e fizemos um sobre o impacto da construção de paz no contexto que a gente trabalha, que foi feito por Kai Jacobsen, de uma escola de cultura de paz na Romania, que ele Romano. E dá para ver resultados. Parece que tem muito para fazer, mas tem alguns resultados que dá para mostrar, né? Então a gente tenta fazer essas duas coisas, a ação, tentar refletir um pouco o que a gente está fazendo, como transformar isso num material de incidência política, não só nas altas esferas, mas também na sociedade civil. Então estamos nessa luta, estamos indo nas manifestações de Bilaí, lá na Cisjordânia, nesse caso, mas também estamos nos reunindo com o cônsul espanhol cada tanto para ver o que o governo pode fazer. A gente vai com a mesma camisa, na verdade, né? É uma mediação que a gente acha que tem que fazer. Uma das coisas que mais me preocupa é esse processo interior para a gente chegar a fazer isso da forma mais correta possível. Eu acho que ainda estamos no caminho, mas vamos fazendo com outros projetos.